reformada, uma igreja evangélica, uma igreja protestante. Essa igreja era a Igreja Evangélica Fluminense. Ela havia sido plantada por um casal de missionários. Ele, Roberto Red Calley e Sarah Calley, ele era pastor e médico, ela era missionária e musicista. Eles eram presbiterianos, vindos da Escócia. Mas eles, ao chegarem aqui, plantaram uma igreja sem ser, de fato, fruto de uma denominação que houvesse programado chegar até ao Brasil. Na verdade, aquela igreja que aconteceu cerca de 4 anos antes da chegada de Simonton, era uma igreja fruto de um trabalho pessoal e não de uma denominação. Eles haviam saído como que corridos da Ilha da Madeira, pertencente a Portugal, e vieram para o Brasil para que ele pudesse desempenhar a sua função. Interessante verificarmos que a chegada de Simonton ao Brasil, portanto, Simonton foi enviado pelo Board de Missão da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, é sem dúvida alguma um marco importante para a chegada definitiva do Evangelho em nossa pátria. Foi com a chegada de Simonton aqui, enviado pela Igreja Norte-Americana. Simonton, ele estudou no seminário de Princeton e foi impactado, e foi chamado, foi desafiado para missões através de uma pregação que foi feita por um dos professores daquele seminário, que era exatamente o Dr. Charles Hodge. Essa pregação foi baseada em Romanos 10, que nos traz um alerta ou um pedido, um clamor para que se envie pregadores para que as pessoas possam ouvir o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, o seu chamado para pregar o Evangelho no Brasil foi algo incontestável, algo que ele não pôde controlar, e após o término dos seus estudos, ele pega o navio e vem para o Brasil, desembarcando aqui no dia 12 de agosto de 1859. E aqui ele desempenhou um curto ministério, aproximadamente 8 anos, mas esse ministério foi extremamente abençoado e abençoador para o nosso país. Em apenas 8 anos, ele fundou igrejas, um presbitério, um jornal e um seminário. Em 8 anos. E hoje nós temos a Igreja Presbiteriana do Brasil. Por isso, eu não tenho dúvida em afirmar que a chegada de Simonton ao Brasil, ao nosso solo, foi um marco para a proclamação do Evangelho na nossa pátria. E, igualmente, a esse ponto importante que demarcou a chegada do Evangelho à nossa pátria, eu quero também expor algo nesta noite, falando exatamente sobre a importância de um marco que foi levantado pelo Espírito Santo para a pregação do Evangelho entre os gentios. Eu quero, para isso, que você abra as Escrituras Sagradas no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler no capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que diz o seguinte: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para
memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Vamos orar? Senhor, a tua palavra é maravilhosa, Senhor. E eu sei que o Senhor deseja instruir a sua igreja nesta noite. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor aclare as nossas mentes, aclare os nossos corações, para podermos entender o texto sagrado além da mera letra. Que possamos ser confrontados, que possamos ser impactados por essa palavra, que seja aplicada aos nossos corações, sirva de crescimento espiritual, sirva de desenvolvimento e também de salvação para aqueles que não têm a Cristo como Salvador das suas vidas. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse capítulo 10 de Atos dos Apóstolos é um capítulo considerado fundamental para entendermos todo o processo de expansão do Evangelho por todo o mundo daquela época. Nós devemos lembrar, é uma época primitiva, a igreja estava apenas dando os seus primeiros passos. O doutor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, em seu rápido comentário e esboço do livro de Atos dos Apóstolos, ele vai afirmar que o ministério proclamativo de Pedro em Cesareia oficialmente introduz aos gentios o reino de Deus. Nós temos estudado o desenvolvimento disso em Jerusalém, Judeia, Samaria, e agora essa expansão continua. Não se pode mais deter o avanço do Evangelho ao mundo daquela época. O doutor Sproul não dá menos importância a esse capítulo, sobre o qual ele chega a afirmar o seguinte, textualmente, abre aspas: Atos 10 é um dos capítulos mais importantes de todo o livro, se não for o mais importante. Na verdade, diz ele, é um dos capítulos mais importantes de todo o Novo Testamento, porque traz à nossa atenção um momento extremamente importante na história da redenção. Um tempo de transição do velho modo de fazer as coisas para uma nova época da atividade redentora de Deus. Ou seja, ele chama a atenção para o fato de que tudo aquilo que outrora estava sendo realizado apenas no mundo judaico,
tem a partir desse capítulo 10, podemos assim dizer, essa guinada. Ou seja, o evangelho que antes era pregado especialmente aos judeus nas sinagogas, no templo, vocês devem estar lembrados que sempre isso aconteceu, inclusive até em Damasco, a pregação foi feita numa sinagoga. Agora, a partir do capítulo 10, essas porteiras abrem, há uma guinada, e o evangelho, então, é pregada de forma poderosa também aos gentios. Chama a sua atenção para duas cenas que fazem parte desse texto que nós separamos para estudar, para refletir nesta noite. A primeira delas tem como protagonismo humano um homem que não era judeu. Se você lembrar, todas as outras cenas tinha sempre um judeu como sendo um protagonista humano, porque na verdade o protagonismo de todas as coisas é o próprio Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja, que agia através do Espírito Santo, dando forças para que sua igreja pregasse então o Evangelho. Então, nesta ocasião, o protagonismo humano era de Cornélio, um homem que não era judeu, mas ele era gentil. Onde se deu essa cena que nós já lemos nesta noite aqui? Esta cena se deu na cidade de Cesareia de Filipe, aproximadamente 64 quilômetros ao norte da cidade de Jope, onde Pedro se encontrava. Se nós pudéssemos olhar no mapa, você veria que do lado direito estaria Jerusalém. Então há um caminho de Jerusalém até Jope, mais ou menos 56 quilômetros, e depois de 56 quilômetros, um pouquinho mais ao norte, ou bem ao norte, subindo pelo litoral, você vai encontrar a cidade de Cesareia. Além de Cornélio, também a participação de um ser angelical. Tratava-se de um anjo, porém o seu nome não é mencionado, porque algumas vezes, ou na maioria das vezes, é mencionado o nome do anjo que faz parte daquele momento, daquela visão em que o Senhor Deus manda um mensageiro. Cornélio, porém, vai chamar aquele anjo de Senhor, como que se tratasse de uma cristofania, conquanto não fosse, porque nós percebemos que Cornélio não vai adorar aquele anjo, mas ele vai ficar submisso, sabendo que era um mensageiro de Deus que trazia para ele uma mensagem especial a fim de que ele cumprisse, não um recado. Tem muita gente falando aí a respeito de recado de Deus. Deus não manda recado para ninguém. Ele manda uma mensagem muito bem definida. Portanto, meus queridos irmãos, observe que haviam então outros coadjuvantes nessa cena. Os dois dos seus funcionários, talvez os melhores funcionários, fazem parte dessa cena, conquanto não sejam nominados, e também faz parte desta cena um soldado, que Lucas não diz o seu nome, mas faz questão de mencionar que aquele soldado era um homem piedoso. Na cena, Cornélio recebe então a ordem de enviar mensageiros à cidade de Jope, onde Pedro estava hospedado na casa de um xará seu, também chamado de Simão, e que é diferenciado como sendo Simão o curtidor. E é interessante que, já nesta perspectiva, você tem algo interessante, porque se ele era curtidor, ele tratava com pelos de animais mortos. Portanto, ele devia ter contato com animais mortos, e isso era uma abominação para o judeu. E Pedro estava, então, hospedado na casa de quem? Na casa de Simão, o curtidor. Isso também era uma quebra de paradigma. Algo estava acontecendo, obviamente, orquestrado pelo Espírito Santo de Deus, que conduzia todas essas coisas para o louvor da glória do próprio Deus. Então, essa é a primeira cena. A segunda cena, que vai do versículo 9 até o 16... tem como protagonista, mais uma vez, humano, o apóstolo Pedro, um cristão judeu que conviveu com Jesus durante todo o seu ministério terreno, ou seja, um ministério de quase 3 anos. Ele esteve, então, com o Senhor Jesus.
E onde se deu a cena que vai descrever do versículo 9 ao 16? Vai se dar na cidade de Jope, portanto 64 quilômetros aproximadamente de diferença, e que era uma cidade, no caso, costeira, era também banhada pelo mar Mediterrâneo, e atualmente essa cidade ela pode ser identificada como sendo Java de Tel Aviv. Além de Pedro, não foram vistos seres angelicais na visão que Pedro teve, mas ouviu-se uma voz vinda do céu. Portanto, Pedro reconheceu que fora o Senhor Jesus Cristo que falara a ele. Observe exatamente o que diz o versículo 14. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor. Além da voz ouvida do céu, Pedro viu um grande lençol, ou uma grande lona, trazendo animais de todas as espécies. E o que fazer com eles? Nós veremos logo mais quando analisarmos o texto que diz respeito a esta cena. Portanto, pega esses detalhes iniciais, guarda aí, duas visões com os detalhes que nós falamos, com o cenário, com as pessoas que participaram dessa cena, e vamos agora analisar essas visões de Cornélio e de Pedro à luz do que nos diz o texto sagrado. Em primeiro lugar, vamos observar, vamos focar os versículos de 1 a 8 que trazem a visão, uma visão tida por Cornélio, um gentil que teve uma visão divina. Os dois primeiros versículos do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos introduzem aqui para nós um novo personagem, que não havia sido citado até então. Tratava-se exatamente de um homem que morava em Cesareia, que era uma importante cidade no litoral norte do mar Mediterrâneo, e esse homem era Cornélio. Cornélio, ele era um oficial do exército romano, um centurião, ou seja, era um oficial responsável por comandar uma centúria, que era uma unidade básica das legiões romanas, dando ordens que deveriam ser prontamente obedecidas por todos esses soldados. Ele, portanto, comandava aproximadamente 100 homens. Cornélio, então, vivia em Cesareia. Possivelmente, ele, por ser um indivíduo de boa posição social, era a sua própria casa. O seu nome romano, segundo estudiosos, nos traz a ideia de que ele era de uma família nobre imperial. Mas o texto não nos deixa maiores detalhes, senão quando você recorre a textos paralelos, como, por exemplo, Flávio Joséfo, na história dos judeus. Além de exercer esta profissão de serviço na corte italiana, meus queridos irmãos e amigos, Cornélio era também um homem extremamente religioso. Obviamente que, como um profissional na área de segurança, como profissional do exército, ele deveria ser um homem muito bem treinado, um homem muito competente para assumir aquela posição numa cidade tão importante como Cesareia. Cesareia, esse nome Cesareia, era uma homenagem exatamente a César, imperador romano. A cidade era importante e para que ele exercesse um papel importante naquela cidade, ele teria realmente de ser um bom profissional. Mas ele não era apenas um bom profissional, era também esse homem zeloso, dedicado, extremamente religioso. Lucas informa que ele não somente ele era religioso, mas ele era também um homem absolutamente piedoso. Isso é, Cornélio era um homem submisso e obediente a Deus. E digo mais, não somente pelo seu modo de proceder. Ele dava esmolas, ele ajudava os pobres, mas ele também, ele exercia um papel
de liderança muito forte na sua casa, na sua própria casa, que, como nós vamos ver, a casa não era meramente Cornélio, a sua mulher e os seus filhos. A casa envolvia também os seus servos, os seus funcionários e os seus soldados. Portanto, ele exercia um papel tão grande que essa piedade que ele tinha era repassada para todos aqueles membros da sua casa. Observe que dele se diz que a sua religiosidade extrapolava a sua crença, extrapolava o seu discurso, tornando um homem praticante daquilo que ele acreditava, daquilo que ele pregava, porque ele fazia muitas caridades aos povos, além de ser um homem devoto, pois o texto nos diz que de contínuo ele orava a Deus. Pelo que se diz do relato bíblico, sua vida de oração deveria causar inveja a muitos crentes dos nossos dias. Conquanto não conhecesse ainda, não tivesse nascido de novo da água e do Espírito, não tivesse sido impactado pela mensagem do Evangelho, ele era um homem que era devoto e que amava a Deus, e que se colocava diante de Deus, e como um judeu prosélito, era um gentil convertido, ele sem dúvida alguma praticava as orações do dia, pelo menos as 3 orações do dia. Ele era, portanto, muito piedoso. Pois bem, certo dia Cornélio teve uma visão. Ainda era dia quando ele teve essa visão. Lucas registra exatamente o local e a hora exata dessa visão. Observe o que nos diz o texto. O local era a cidade de Cesareia. E a hora era a hora 9. Observe que o calendário é diferente do nosso. Então, poderíamos perguntar, qual era essa hora? A hora 9 equivale às 3 horas da tarde. Se você fizer uma correlação rápida, 3 horas da tarde foi exatamente a hora em que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. O relógio judaico, ele contava as horas da seguinte forma: às 6 horas da manhã era o nascer do sol, às 7 horas era a primeira hora, às 8 horas na nossa era a segunda hora, às 9 horas a terceira hora, e assim por diante, até a 12ª hora, que equivale às 18 horas ou o pôr do sol. Pois bem, foi na hora 9ª, ou seja, 15 horas, que Cornélio teve aquela visão. Nesta visão, o anjo se aproxima dele com informações preciosíssimas, nas quais iria mudar o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu modo de fazer as coisas. O anjo então chama Cornélio pelo seu nome, Cornélio, ao que ele respondeu possuído de temor, a semelhança daquele que aconteceu a Saulo, quando estava no caminho do Damasco, e ele pergunta, que é, Senhor? E obtém a resposta do anjo, que ele disse, que não somente as suas orações eram ouvidas, haviam subido aos céus, eram ouvidas por Deus, mas também a sua forma piedosa de ser e a sua generosidade em dar esmola aos necessitados. Deus as recebia, ou seja, a oração, as ofertas, e se agradava muito disso. Aqui surgem problemas os mais diversos possíveis. Talvez nós pudéssemos perguntar, e aí o Senhor Deus ouve a oração de qualquer um? Eu diria a você que não. Ele ouve a oração do seu povo. Mas você deve lembrar que o seu povo está num processo ainda de recrutação, e que haverá de acontecer até o último momento, quando o Senhor Jesus vier nas nuvens com poder e glória. Então, há alguns eleitos do Senhor que ainda não foram eleitos, e que o Senhor, por misericórdia, ouve as suas orações. E esse aqui é um caso exatamente disso. Um homem piedoso, mas ainda um homem não convertido.
Observe, meus irmãos, que o anjo ainda tinha algumas outras informações a dar a Cornélio, não era apenas para falar bem dele, para incentivá-los, para elogiá-lo. Mas o anjo tinha algumas informações que precisavam ser cumpridas por Cornélio, e eram informações precisas, que seguem um roteiro que Cornélio precisava cumprir para, de fato, agradar a Deus. Cornélio deveria enviar mensageiros a Jope, cidade onde Pedro estava hospedado. É interessante que, além de enviar esses mensageiros, eles deveriam entregar essa mensagem a um nome e sobrenome correto, para que não houvesse erro. De repente, eles saíam lá para entregar uma mensagem para Simão o curtidor. E esse não era o objetivo da mensagem. A mensagem deveria ser entregue a Simão Pedro. Simão Pedro. O local onde Pedro estava também fica muito claro. O anjo informa com precisão qual seria esse local: a casa de um homem chamado Simão, também conhecido pelo codinome de Curtidor, que residia à beira do mar Mediterrâneo, numa praia, sem dúvida alguma numa visão belíssima do Mediterrâneo, que é um belo mar. Ordem dada, ordem cumprida. Cornélio então envia 2 funcionários seus e um soldado piedoso a Jope. Eles então seguem incontinenti para cumprirem a missão que havia sido repassada por eles, pelo chefe deles, Cornélio. Agora, meus queridos irmãos, como último detalhe desta primeira visão, eu quero destacar, eu quero chamar a atenção para o fato de que esses funcionários de Cornélio eram homens de sua confiança e, sem dúvida, também devotados a Deus. E de onde é que nós poderemos tirar isso? A dedução desse fato se dá a partir do que diz o versículo 2. Veja o que nos diz o texto sagrado, 10:2, falando a respeito de Cornélio. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, com toda a sua casa. E como eu já falei para vocês, esse com toda a sua casa envolvia todos os filhos, esposa, todos os escravos, servos, funcionários, que temiam então ao Senhor por conta da vida piedosa que Cornélio tinha. Quanto ao soldado, cuja função naquela comitiva, sem dúvida alguma, era para proteger os servos de Cornélio, não há dúvida de que aquele soldado também era um homem temente a Deus. Alguns comentaristas vão se atrever, o texto não diz, mas eles estudam algo mais e diz que, inclusive, muito possivelmente, aquele soldado, ele participava das reuniões de oração em torno da Torá, da lei de Deus que era lida para o crescimento daquele povo. Portanto, aquele soldado também era um homem piedoso, e o texto nos diz isso, que ele era um homem piedoso, um soldado piedoso, como nos diz o versículo 7 no final, não é? E um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço. Então, esta é a primeira cena que nós trouxemos para vocês nessa noite. A segunda cena, nós vamos ver exatamente uma cena que aconteceu com Pedro, o judeu, que tem uma visão divina. Observe que a primeira foi Cornélio, um gentil que teve uma visão divina, e agora vamos ver um judeu que também teve uma visão divina. Meus queridos irmãos e irmãs, Pedro é preparado para pregar o evangelho do Senhor aos gentios por revelação divina no novo programa de Deus e a partir da prontidão de Cornélio de ouvir a mensagem que haveria de ser pregada. Tudo aquilo que estava acontecendo na vida de Pedro
era também uma preparação para que ele pudesse pregar o Evangelho, inclusive se hospedar na casa de um curtidor, nem pensar para um judeu piedoso. O Dr. Kistemaker, ele traz interessantes comentários sobre esse episódio da partida e da chegada ao destino daquele staff que foi enviado por Cornélio. Ele afirma que a partida daqueles homens, ou seja, os 2 funcionários e os soldados, se deu numa segunda-feira. E que Cornélio achava que eles retornariam para Cesareia na quinta-feira seguinte. Atos 10, 9, 23, 24 e 30, você vai poder depois checar mais ou menos esse tempo que se deu a ida e a volta desses homens, dessa comitiva. Ele diz, se caminhassem pela estrada arenosa e nivelada ao longo do mar Mediterrâneo, eles levariam cerca de 10 horas para cobrir a distância entre Cesareia e Jope. Eles andaram provavelmente 4 horas naquele primeiro dia, e então partindo bem cedo na manhã seguinte, eles chegaram a Jope aproximadamente ao meio-dia no segundo dia. Portanto, na terça-feira, aproximadamente. Concomitantemente, meus queridos irmãos, ou seja, ao mesmo tempo da caminhada daqueles homens que estavam se aproximando de Jope, Pedro, como um homem piedoso, ele sobe ao eirado da casa, possivelmente um local mais afastado daquela casa, um local tranquilo, que na casa onde ele estava hospedado, exatamente para orar. E aquela era a hora sexta, isto é, por volta do meio-dia. E era exatamente mais ou menos o tempo que aqueles homens haveriam de chegar. Até então, Pedro, não se passava na mente de Pedro que aconteceria qualquer coisa. Mas lembre-se daquilo que eu iniciei dizendo. Pedro estava sendo preparado para pregar o Evangelho aos gentios. Lucas destaca então que Pedro, a essas alturas, está com fome. Possivelmente, muito possivelmente, ele estivera na prática de jejum, portanto, o seu organismo já mostrava sinais de debilidade e que precisava se alimentar, comer alguma coisa. Também nós podemos inferir que as mulheres, ou seja, a esposa de Simão, os servos daquela casa, estavam preparando a segunda refeição, a segunda alimentação do dia, mas ainda aquela refeição não estava pronta e talvez fosse até demorar um pouco para ser servida a Pedro e aos demais membros da casa. Então Pedro sobe ao eirado. Alguns vão dizer que a casa de Simão era uma casa mais pobre, não tinha como nas outras algo mais trabalhoso, mas um eirado apenas que deixava com que Pedro ficasse sozinho, que pudesse meditar, que pudesse orar naquela oração do meio-dia, que era a prática dos judeus. É nesse cenário então que Pedro tem uma visão relatada aqui como se fosse um êxtase. Fica claro, meus queridos irmãos, do texto, que Pedro não perde a sua consciência, nem o controle, nem o sentido, como, por exemplo, visão, audição, nem fala, absolutamente nada. Ele está completamente consciente, portanto, não era um transe, era uma visão. Ele não estava sonhando, era uma visão, uma revelação que ele receberia de Deus. Embora aquela tivesse sido uma experiência estática, ele está consciente e pronto para ouvir a mensagem de Deus. Deus então fala com Pedro através desta visão. E o que foi que Pedro viu? Observe alguns detalhes. Primeiro, ele vê o céu aberto. Gente, acontecem fenômenos no céu, as pessoas ficam boquiabertas, como que estáticas por algo que está acontecendo no céu, nos chama a atenção, ficamos maravilhados. Então Pedro ainda mais, porque ele vê os céus abertos. Eu não sei o que isso significa, mas ele deve ter ficado com um pouco de medo, ou de temor, por ver aquela cena.
Segunda coisa, ele viu também um objeto estranho, uma lona ou um lençol que vinha dessa abertura do céu para a terra. E o texto nos diz que esse lençol estava preso em 4 extremidades. Terceira coisa, ele viu que esse lençol estava cheio de todo tipo de animal, da terra, do mar e do céu. Ou seja, estavam ali quadrúpedes, répteis, diversas aves dos céus, animais estes que haviam sido proibidos de serem consumidos pelos judeus por conta da lei de Moisés, por serem considerados alimentos imundos. A relação completa desses animais pode ser encontrada no livro de Levítico, capítulo 11. Esses animais estavam proibidos de fazerem parte da dieta dos judeus. Eram, por exemplo, camelos, eles não poderiam comer camelos. Arganazes é uma espécie de roedor, uma espécie de timbu. Não sei se vocês têm isso aqui na região, não é? De rato, um rato grande. Não poderia ser comido. A lebre não poderia ser comido. O porco, que era considerado também um animal imundo, estes não poderiam ser ingeridos, nem poderia ser um judeu tocar no cadáver desses animais. A proibição completa está em Levítico capítulo 11, de 1 a 8, falando sobre esses animais da terra. Mas não somente isso. Da água, há também proibições. Não poderiam fazer parte da dieta dos judeus todo animal que não tivesse barbatana e escama. Ou mesmo o animal que tivesse apenas a barbatana, mas não tinha escama. Ou aquele que tinha escama e não tinha barbatana. Levítico 11, de 9 a 12, vai trazer essa relação. Camarão, nem pensar. Dos céus, isso é, dos animais que voam, não poderiam ser degustados pelos judeus as águias, o quebrantoso, que é uma espécie de abutre, de animal, de ave de rapina, e ainda a chamada águia marinha. Para a lista completa dos animais da água, consulte aí os versículos 13 em diante de Levítico 11, que vai trazer essa relação. Ainda, a relação de animais proibidos também continham insetos. Apenas 4 tipos deles poderiam ser degustados. A locusta, o gafanhoto devorador, o grilo e o gafanhoto comum. Os demais insetos não poderiam ser ingeridos, eles eram considerados imundos. E aí, obviamente, está excluída da dieta humana a terrível barata. Pois bem, meus queridos irmãos, esses animais imundos estavam neste lençol, visto por Pedro descendo do céu, como que segurado por essas 4 pontas, mas isso não foi tudo o que aconteceu. Veja o que nos diz o versículo 13, que nos fala da ordem vinda do céu diretamente para Pedro. A ordem era: levanta-te, Pedro, mata e come. Se fosse comigo para matar uma barata e comer, misericórdia. O versículo 13 do capítulo 10, a parte B, vai dizer exatamente isso. Ao que parece, meus irmãos, pelo contexto canônico imediato, ele estava de joelho fazendo as suas orações a Deus. Os judeus oravam 3 vezes ao dia, pela manhã, ao meio-dia e à noite. Lembram de Daniel, quando esteve no cativeiro babilônico, que ele fazia exatamente isso? Aquela era uma hora de santo recolhimento para Pedro. Ele estava diante de Deus de joelhos, falando com o Senhor. Como judeu legítimo, embora um cristão devoto, Pedro retruca com ênfase de quem recebeu instrução durante toda a sua vida. E ele vai dizer no versículo 14, a parte B: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda.
E a resposta de Deus, então, para ele? A resposta de Deus para Pedro, pela segunda vez, foi contundente. Quando ele ouve a voz, na parte B do versículo 15, dizendo: ao que Deus purificou, não consideres comum. Aquela cena, meus queridos irmãos, aconteceu 3 vezes e se recolheu definitivamente. E aqui eu chamo a sua atenção para o fato do seguinte, de que todo bom judeu, mais do que ninguém sabia, de que quando há uma repetição de um ensinamento, significa que aquele assunto tratado é um assunto de vital importância. Para a gente pode não acontecer, não tem importância alguma. Mas o judeu não, ele sabia da importância daquele fato. Agora, ele tem os elementos suficientes. Como eu disse a vocês, eles estavam sendo preparados para pregar aos gentios. Ele agora tem elementos suficientes para receber 3 visitantes enviados de Cesareia por Cornélio e para dar um encaminhamento correto, segundo os padrões exigidos pelo Senhor ao próprio Pedro, para que o evangelho fosse pregado também àqueles homens, e nós vamos ver que coisas maravilhosas começarão a acontecer a partir deste fato. Esse capítulo é, portanto, fundamental. Queridos irmãos, como poderíamos então aplicar o que vimos nesse momento em nossas vidas? Eu proponho algumas. Venha comigo. A primeira delas, nós precisamos imitar procedimentos de pessoas que, mesmo quando ainda não alcançadas, elas agem de forma irrepreensível. Cornélio, até aquele momento, ele ainda não havia sido transformado pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo sendo aplicado na sua vida, mas a vida dele devocional era invejável. Ele era praticante, convicto, piedoso, dobrava os seus joelhos, orava ao Senhor, juntava os seus familiares, a sua casa, adoravam ao Senhor. Era um homem piedoso, um homem que dava esmolas, e sua forma era, portanto, irrepreensível. Essas pessoas agem de forma piedosa e são tementes a Deus, além de que conseguem traduzir aquilo que eles creem em ações concretas, tanto no trato com as pessoas, quanto no exercício das boas obras que praticavam. Ordinariamente, essas pessoas estão abertas para ouvirem a mensagem do Evangelho, que, ao ser pregada, causará um impacto sobre a vida dessas pessoas, vindo então sobre elas o Espírito Santo para aplicar a mensagem no coração daquele que é eleito de Deus, tornando então uma nova criatura. O que aconteceu com Cornélio, e que abordaremos no próximo sermão, meus queridos irmãos e irmãs, abordaremos de forma bem mais detalhada, faz parte do plano redentivo de Deus para o homem. Os passos são claros. Deus o Pai elege, Deus o Filho morre pelos eleitos de Deus, Deus, Espírito Santo, aplica no coração do eleito de Deus a mensagem pregada com fidelidade. Segunda coisa, conquanto nós sejamos filhos de Deus, já nascidos da água e do Espírito, não podemos viver como se estivéssemos num gueto. Alguns querem se isolar, achando que só nós fomos, só nós somos, e só nós seremos salvos da condenação do inferno, e que tudo mais vai para o inferno, como diz a música lá popular. Às vezes nós vivemos nesse gueto, nos fechamos em nós mesmos, esquecendo que o Senhor, com seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário, comprou pessoas de todas as tribos, raças, nações, como nós já lemos hoje no capítulo 12 de Gênesis. Em Abraão seriam benditas, era a promessa, todas as nações da terra. Então nós não podemos pensar
como habitantes de guetos. A nossa salvação nos foi garantida pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e pela aplicação da mensagem ouvida nos nossos corações pelo Espírito Santo, quando ela foi pregada com alguém e pregada com fidelidade. Essa mensagem chegou até nós e nós precisamos repassá-la, meus queridos irmãos, com fidelidade a outra, independente da raça, da nacionalidade, da cor, da tribo, da nação, da etnia, da língua. Esta visão vista por Pedro faz parte do cumprimento da promessa divina feita a Abraão, de que Deus faria de Abraão uma grande nação. E em Abraão seriam benditas todas as nações da terra. Isso significa, meus irmãos, minhas irmãs, que nós hoje somos os canais para levarmos a mensagem do Evangelho ao mundo perdido. Hoje possuímos a revelação de Deus, a Bíblia Sagrada em nossas mãos, a revelação que pode impactar, que pode mudar o mundo, porque a mensagem do Senhor é poderosa, portanto devemos anunciá-la, devemos pregar o Evangelho, porque sobre nós pesa esta obrigação, porque ai de nós se não pregarmos o Evangelho. Mas essa história, ela é muito mais longa. E nós daremos prosseguimento, se Deus permitir, na próxima semana, se Ele quiser. Nós veremos então os desdobramentos desses acontecimentos na vida de Pedro, na vida de Cornélio e na expansão do Evangelho para todo o mundo gentílico, para os habitantes de toda aquela região. Que o Senhor Deus, portanto, nos abençoe. E ao orarmos, podemos até pedir a Deus para termos uma visão, mas uma visão da Bíblia, uma visão correta do Evangelho, para que nós possamos entender a sua palavra, porque a visão que nós precisamos, a Bíblia Sagrada nos dá. Tudo aquilo que precisamos, a Bíblia nos dá. Ela é suficiente para tudo aquilo que nós poderemos pensar, imaginar e necessitar. Portanto, eu desafio você a orar pedindo ao Senhor Deus que Ele te dê uma visão para cumprir o papel que Ele já nos reservou nas Escrituras Sagradas. Não pense que você vai ver algo extraordinário, o céu se abrindo, o anjo aparecendo com a espada na mão. Não vai, porque aquilo que Ele quis revelar aos homens, Ele já o fez através da sua palavra. Que o Senhor, portanto, nos abençoe, nos guarde e nos ajude na propagação do Evangelho, que é a palavra de Deus.